Capítulo 6, versículo 12. Desde já eu quero estar comunicando os irmãos, segurem a sua criança, procure não conversar, amém? Mas deixe com que o Espírito Santo de Deus ele venha falar contigo nessa noite, através da sua palavra. Quantos creem que Deus tem uma palavra no seu coração, diz amém? Amém. Levítico, no capítulo 6, no versículo 12, versículo 13. Aleluia. Alguém pode ler para nós o versículo 12, por favor? Fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, por favor. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não. Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Gênesis 1 e 1. Alguém pode ler, por favor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Continua. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está sempre dizendo Espírito Santo. Seja bem-vindo para falar comigo através da sua palavra. Por isso, sentado, fique à vontade. Aleluia. Amados, eu sempre gosto de relatar, de retratar, de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu sempre tenho o costume de dizer que a igreja, que o cristão que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue vencer as lutas, ele não consegue vencer as batalhas, as pelejas sobrevêm e ele não consegue ficar de pé. Mas quando a igreja do Senhor verdadeiramente busca a presença do Espírito Santo de Deus, ela se renova cada vez mais diante da presença do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, que diz que a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava, movia-se sobre a face das águas. Esse mover, essa ação do Espírito Santo me chama muita atenção, porque nós precisamos desse mover, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo, nós precisamos desse trabalhar do Espírito Santo. Quando a igreja verdadeiramente é movida pelo poder do Espírito Santo, acontecem sinais, prodígios de maravilha, vidas são salvas, são libertas, são transformadas e é batizada com o Espírito Santo. E pode ter plena certeza, esse mover sobrenatural, Deus ele vai fazer aqui nessa noite. Deus, quando ele faz todas as coisas, depois de ele criar, de ele fazer todas as coisas, o Senhor faz o homem. E com toda certeza o propósito de Deus é que seu Espírito pudesse mover, pudesse pairar, pudesse procurar morada, ou seja, estabelecer morada sobre a vida do homem. Mas porém, devido ao pecado, o homem ele se encontra distante de Deus. O pecado ele nos afasta de Deus e não deixa com que a presença, com que o Espírito de Deus ele esteja continuamente sobre a nossa vida. Mas Deus, com todas as vezes em que Ele estabelece um propósito sobre a nossa vida, todas as vezes que Deus Ele nos chama, Deus nos faz promessas sobre a nossa vida. Diga comigo, todas as vezes que o Senhor me chama, Ele me faz promessas. E o Senhor te faz promessas sobre a tua vida aqui nessa noite. O Senhor faz promessas sobre a tua casa aqui nessa noite. O Senhor faz promessas sobre os teus aqui nessa noite. E o princípio da promessa de Deus é salvação. E as demais
coisas continuamente. Deus ele começa a fazer quando nós adquirimos fé pelo poder da sua palavra. Mas essa ação do Espírito Santo é que vai acontecer com que as coisas de Deus, com que o poder de Deus, com que a palavra de Deus faça efeito ou se cumpre sobre a nossa vida. Mas devido ao pecado, essa ação do Espírito de Deus, ele é simplesmente difícil, ele é simplesmente complicado sobre os olhos de muitas pessoas, ou sobre a nação, sobre o povo que estava totalmente infiltrado debaixo do pecado. Mas Deus ele continua com o seu propósito, ele continua com o seu plano, com o seu projeto de estabelecer a moradia do seu Espírito. E nós vamos ver que na antiga aliança poucas pessoas, poucos homens que eram verdadeiramente cheios do Espírito Santo, nem toda nação que